Bom, então vamos lá para a segunda etapa, né? Que agora seria a parte dos esforços internos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular quais são os esforços internos em cada barra da nossa grelha. Então, a gente vai fazer da barra AB, da barra BC, da barra CD e da barra DE. Lembrando que aqui a gente considera aquela mesma regrinha de isostática para determinar os esforços internos numa viga, que seria o método das seções, no qual a gente faz um corte e avalia um dos lados, ou olhando o lado direito ou olhando o lado esquerdo da nossa viga, certo? Então vamos começar com a barra AB, certo? Então primeiro vou fazer a representação dela aqui do lado, para facilitar o nosso cálculo, o nosso entendimento, certo? Então aqui ela estaria na direção assim, ó. Vou fazer para vocês. Ela estaria aqui, certo? E a forma mais fácil de fazer esse cálculo é como se eu fizesse o corte aqui em B e olhasse para a direção A, certo? Então aqui eu tenho B e aqui eu tenho A. Girando essa barra aqui nesse sentido, a gente vai ter um sistemazinho assim, no qual aqui é o lado A, aqui é o lado B, e aqui é a divisão entre as barras que a gente fez para poder avaliar. Então, qual é o sinal positivo quando a gente faz o corte e olha o lado esquerdo? A gente vai ter cortante de cima para baixo, momento fletor de baixo para cima, certo? Girando no sentido anti-horário. E a nossa torção vai ser positiva saindo da seção. Então, aqui duas setinhas para indicar o nosso momento torsor. Então, aqui é torsor, aqui é o momento fletor e aqui é a cortante, certo? Beleza. Com base nisso, vamos colocar o carregamento que atua aqui nessa seção. Então, aqui eu só vou ter o quê? 4 kN, certo? E aí, agora ficou um sisteminha simples de viga, né? Pra gente determinar esse esforço interno. Então, o que a gente vai ter? Em A, eu vou calcular como se esse corte estivesse aqui e esses esforços aqui como sinais positivos que estão sendo considerados em A. Então, se eu for fazer o somatório de forças em Z, de baixo para cima positivo, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 4 kN menos o VA, igual a zero, certo? Então, aqui eu vou ter que o VA vai ser igual a menos 4 kN. Ou seja, o esforço interno nesse ponto, ele não é de cima para baixo, ele vai ser de baixo para cima, certo? Então, aqui eu vou colocar cortante em A, só para a gente relembrar que ele é um esforço de baixo para cima, beleza? Então, ele é um esforço negativo de cortante. Beleza. E o que vai acontecer quando eu chegar em B? Então, como eu não tenho carregamento uniformemente distribuído, e aqui é uma das extremidades que eu vou ter uma descontinuidade no meu diagrama de esforços internos, eu preciso calcular qual é o esforço interno nesse ponto. Então, o que vai acontecer? Eu não calculei aqui, ó, mas o que está acontecendo? O momento fletor aqui está sendo zero, porque eu tenho só essa força de 4 e a minha distância até esse ponto A aqui seria zero, então 4 vezes 0 vai dar 0. E o esforço de torção não vai acontecer, porque como eu tenho só essa carga aqui concentrada, e eu estou olhando para o lado esquerdo aqui, ó, esse esforço de 4 ele não está provocando torção nessa minha barra AB. Ele está apenas causando esforço cortante e momento fletor, certo? Então, quando eu aumentar essa distância aqui, né? Então, aqui era 0. Aumentei a distância até B, chegou a 3,5.
quer dizer que eu cheguei nesse ponto aqui, ó, eu vou ter um momento fletor. Então, o cortante em B vai ser igual ao cortante em A, porque não alterou nenhuma força cortante nessa região. Vai apenas alterar o quê? O nosso momento fletor. Então, aqui eu posso colocar que ele é igual menos 4 kN. E agora eu vou fazer somatório de momento fletor em B, anti-horário positivo, igual a 0. Então, eu vou ter o próprio momento em B, que é esse cara aqui, seria, né? Supostamente. Mais 4, porque vai fazer essa barra girar no sentido o quê? Anti-horário, né? Então, eu tenho uma força aqui, ele vai fazer isso daqui, ó. Então, mais 4 kN vezes a distância do ponto que ele está sendo aplicado até o ponto que eu estou calculando, que é 3,5. Então, vezes 3,5. Pronto, agora eu posso igualar a 0. Então, aqui o que eu vou ter? Que o momento em B vai ser igual a menos 14 kN vezes metro. Pronto. E a torção aqui, ó, vai ser a mesma coisa que esse cara aqui no ponto A, ó. Então, o que eu tinha aqui em A? Eu tinha que o momento em A era igual a 0 e tinha também que a torção em A era igual a 0. Quando eu cheguei aqui em B, o meu momento alterou e a minha torção em B permaneceu também igual a 0. Que nem eu falei, só tinha essa força aqui, só estava me causando flexão. Não estava causando momento torsor. Beleza? Então, tá aí os esforços da nossa barra AB. Então, o que eu vou fazer aqui do lado? Eu já vou colocar um quadrozinho resumo, certo? Então, aqui eu vou ter em A, eu vou ter cortante igual a menos 4 kN, momento em A igual a 0 e torção em A igual a 0, certo? Beleza. Próximo eu vou colocar aqui, ó, o momento em B. Então, perdão, momento e os outros valores, né? Cortante em B vai ser igual a menos 4 kN. Momento em B vai ser igual a menos 14 kN vezes metro. Ou seja, aqui ele vai estar tracionando as fibras o quê? Superiores, certo? Isso daqui vai me ajudar a fazer o meu diagrama de momento fletor. Então, aqui eu vou colocar tracionando as fibras superiores. E por último, aqui o valor que eu tenho é a torção em B, igual a 0, certo? Então, eu já vou fazer esse quadrozinho resumo aqui para me ajudar a fazer o nosso diagrama, certo? De tal forma que, quando eu chego aqui em B, ó, vejam que eu tenho um B olhando para o lado A e tenho um B olhando para o lado C, certo? Então, esse cara que eu calculei, ele tá aqui, ó. Então, eu vou chamar de MB1, beleza? Então, aqui eu vou ter as respostas do primeiro lado. Então, na próxima etapa, eu vou fazer do lado B2, que é esse cara aqui, em direção a C, beleza? Então, vamos para outra etapa. Prontinho, então vamos para a próxima barra, que vai ser a barra, vamos lá, barra BC, certo? Lembrando que agora é o cara que eu chamei de B2C, tá? E o que acontece em C? Em C eu vou ter um corte aqui, olhando para esse lado BC, que a gente vai calcular agora. E depois eu vou ter um outro corte, que é olhando para o lado CD. Então, eu vou chamar esse C aqui de C1, certo? Que é o primeiro lado que eu estou calculando o ponto C. Esse daqui vai ser o lado C2 até o D1. E aqui, consequentemente, vai ser o D2 até o ponto E. Beleza, então aqui
tá um pouco mais tranquilo de desenhar essa barra, certo? Só que eu tenho que relembrar que eu tenho outros carregamentos que vão me causar efeito nessa barra, dependendo do lado que eu olhar. Então, para continuar o mesmo esquema que eu fiz na outra barra, vou fazer o corte aqui e continuar olhando para o meu lado esquerdo, certo? Então, aqui eu vou ter o ponto B2 e o ponto C1, beleza? Vou colocar o carregamento aqui. Eu vou colocar o carregamento uniformemente distribuído para a gente relembrar aí que eu não posso tratar essa barra como uma carga pontual na hora de fazer o meu diagrama, né? Então, quando eu tenho a carga uniformemente distribuída, o comportamento vai ser diferente do meu diagrama de momento fletor nessa barra. Então, vou colocar dessa forma o carregamento e já vou colocar aqui pra gente a carga concentrada que a gente tinha achado de 9 kN, que é a transformação dessa carga uniformemente distribuída nessa carga concentrada, certo? Por fim, eu vou ter que inserir também, ó, as minhas reações de apoio que estão nesse ponto. Então, aqui eu vou ter VB e aqui eu vou ter o VC, quando eu for fazer essa consideração do cálculo. Beleza. O que mais que eu vou ter? Essa carga de 4, eu posso deslocá-la para esse ponto aqui para considerar ela como minha carga cortante, certo? Então, quando eu for fazer esse cálculo aqui, para eu não ter que fazer o desenho e ficar relembrando que eu tenho essa carga aqui, eu posso muito bem fazer esse desenhozinho aqui, ó, colocando a minha carga de 4 kN, certo? Então, por exemplo, quando eu for calcular o momento fletor aqui no ponto C, não seria 4 vezes a distância de 3, que é a mesma visualização que a gente está tendo aqui, ó, 4 vezes a distância aqui, que vai ser de 3 metros, que é a distância da barra, beleza? Outra coisa, esse 4, ele vai me causar uma torção nessa barra BC, como a gente já tinha visto, certo? Então, eu preciso transformar aquela carga de 4 num momento torsor aqui, ó, que vai estar nesse ponto, porque eu tô olhando para esse lado. Então, não era 4 vezes a distânciazinha aqui em Y. Então, eu tenho 4 vezes 3,5, que a gente já tinha visto que era 14 kN vezes metro, certo? Como essa barra ela tá girando para lá, ó, meu polegar, ó, ele tá indo pro meu lado esquerdo. Então, aqui eu vou ter que desenhar o nosso momento com essa direçãozinha aqui na barra, certo? Então, duas setas para indicar que é momento torsor. E aqui foi o nosso valor de 14 kN vezes metro. Lembrando que é o quê? O 4 vezes o 3,5, certo? Pronto, agora que eu já transformei essas cargas aqui, eu posso fazer o cálculo direto já olhando só esse meu desenho da barra B até o ponto C, né? A barra BC. Então, vamos indicar aqui os esforços internos positivos, torção, cortante e momento fletor girando no sentido anti-horário. Então, eu estou sempre colocando esses esforços aqui no sinal positivo para a gente nunca errar esses sinais na hora de efetuar o cálculo. Então, vamos fazer o nosso cortezinho como se fosse aqui em B2. Então, em B2, eu vou ter somatório de forças em Z, certo? De baixo para cima, ou de cima para baixo positivo aqui, já para ficar na convenção. Então, eu vou ter o próprio VB2, que seria esse ponto aqui, ó. Cortezinho aqui, certo? Que mais que eu vou ter? Eu vou ter mais 4 kN e menos esse cara aqui, que é o VB, que eu já tinha achado ele igual a 4,63 kN, certo? Então, aqui, ó, 4,63 kN.
Pronto, nesse ponto eu só tenho esses dois esforços cortantes. Então, eu já posso igualar a zero. Então, aqui eu vou ter que o VB2, que é a cortante no ponto B2, vai ser igual a 0,63 kN. Pronto, já tenho uma das minhas respostas. Preciso continuar aqui, ó, porque o que acontece? Eu não vou ter momento fletor, certo? O que eu vou ter aqui, ó? Deixa eu já colocar aqui, ó. Se eu fizer o somatório de momento em B2, anti-horário positivo igual a zero, eu teria só um momento em B2. Então, ele mesmo é igual a zero. O próximo aqui eu vou fazer o somatório de torção em B2, sendo que o esforço positivo é o que tiver fazendo esse movimentozinho aqui, certo? Que é a própria consideração aqui da minha convenção de sinais. Então, eu vou ter TB2 positivo menos 14, ó, que é o ponto que está aqui, ó. Menos 14 kN vezes metro, igual a zero. Então, aqui eu já tenho que o TB2 vai ser igual a 14 kN vezes metro. Pronto. Então, vamos agora para o ponto C1. Então, vou colocar aqui, ó, em C1, o que eu vou ter? Somatório de forças em Z igual a zero. Então, mesma continha que a gente fez anteriormente. Só que agora eu vou estar no ponto C1, então VC1, que seria esse cara, mais 4 kN, menos, igual a gente fez, ó, 4,63 kN, mais 9 kN, igual a zero, certo? Então, aqui eu vou fazer a primeira conta, ó, que é antes de entrar essa reação de apoio, que é justamente milimetricamente próximo a essa reação de apoio. Então, ali eu vou ter uma variação de esforço cortante nesse ponto aqui, quando eu fizer o diagrama. Então, a primeira consideração seria sem esse valorzinho aqui. Fazendo essa resolução aqui, eu vou ter VC1 igual a menos 8,37 kN, certo? Pronto. Depois que entrar essa carga aqui, ó, só por verificação, eu vou o quê? Reduzir 5,45 desse valor aqui, ó, nesse lado. Quando passa para o outro lado, ele vai estar somando. Então, aqui vai para menos 2,92 kN. Isso aqui é só para efeito de verificação mesmo, porque esse valor vai ser o valor que vai estar o quê? Nesse sentido aqui, ó, depois que essa carga entrar, certo? O próximo passo seria o momento fletor. Então, eu vou fazer somatório de momento em C1, anti-horário positivo, igual a zero, certo? Então, eu vou ter o próprio momento no ponto C1, positivo. Vai entrar 9 de forma positiva, porque vai fazer essa barra girar no sentido anti-horário. Então, eu vou ter mais 9 kN vezes a distância desse ponto até aqui, que é metade do comprimento da barra, ó, que é 1,5. Mais o 4 vezes 3 aqui, ó, 4 kN vezes 3 metros, menos 4 kN, ou 4, corrigir aqui, ó, menos 4,63 kN vezes os 3 metros, certo? Pronto, agora eu posso igualar a zero. Resolvendo isso daqui, eu vou ter que o momento no ponto C1 vai ser igual a menos 11,61 kN vezes metro, certo? Próxima etapa seria avaliar o momento torsor. Vamos indicar aqui apenas, ó, que a torção está acontecendo na fibra superior, para a gente não se perder na hora de fazer o diagramazinho. Então, somatório de torção no ponto C1
sinal positivo aqui de consideração. Então, eu vou ter torção no ponto C1 entrando positivo, menos 14 kN vezes metro, igual a zero, certo? Então, eu só tenho essa força aqui de 4 fazendo essa barra torcer quando eu olho para minha esquerda. Então, se eu olho para minha esquerda, eu só vou ter essa força aqui causando torção nessa barra que eu estou calculando. Todos os demais aqui eu já considerei no cálculo de momento fletor. Então, aqui eu vou ter que a torção no ponto C1 vai ser igual a 14 kN vezes metro. Pronto. Então, aqui, ó, vou para o meu quadrozinho resumo. Já colocar esses valores, ó. Eu vou ter em B2. Em B2, eu vou ter cortante em B2 igual a 0,63 kN, momento fletor em B2 igual a 0 e torção em B2 igual a 14 kN vezes metro. O próximo aqui é em C1. Então, em C1 eu vou ter cortante em C1 igual a menos 8,37 kN. Momento em C1 vai ser igual a menos 11,61 kN vezes metro, tracionando a fibra superior. E a torção no ponto C1 igual a 14 kN vezes metro, certo? Então, aqui, corrigir, 11,61 kN vezes metro. Pronto, vamos para a próxima etapa, que seria agora a barra CD, certo? Então, vamos lá. Então, a próxima barra, que é a barra C2, a D1, certo? Então, essa barrazinha aqui. Então, eu vou pegar essa barra aqui, ó, e vou calcular olhando para essa parte aqui, ó, superior. Então, eu já vou desenhar direto aqui, que eu já tinha feito o mesmo esquema lá na outra barra. Vou desenhar a barra aqui. Aqui eu vou ter o ponto C2 e o ponto D1, certo? Então, como eu vou olhar para aquela partezinha superior, eu vou ter que o meu corte está acontecendo nesse ponto aqui da minha seção. E aí eu vou olhar para cá, ó, como se eu olhasse para direita. Então, de baixo para cima, que é o positivo da cortante, torção saindo da minha seção e o momento fletor de baixo para cima, tracionando a fibra inferior, ou seja, o sentido horário aqui que vai ser o positivo. Eu vou ter a própria reação vertical em D, então aqui eu vou colocar o nosso VD, que era igual a 5,92 kN. A cargazinha de 3 é a mesma coisa que a gente fez com essa de 4, que é como se eu deslocasse esse ponto até aqui, certo? Então, a primeira consideração é esses 3 kN vindo para cá, para essa extremidade. O próximo ponto é que essa carga de 3, ela também vai me provocar o quê? Uma torção na minha barra CD. Então, quando eu tô com ela aqui e faço uma força de cima para baixo, ela vai tender a girar e provocar uma torção aqui nesse ponto. Então, ele vai girar em que sentido, ó? Fazendo isso daqui, ó. Aquela barra lá baixando e torcendo essa daqui. Então, eu vou considerar ele como saindo da minha seção. Aqui, ó. Que é como se fosse vindo para essa direçãozinha aqui, ó. Do meu ponto D. Então, ele vai estar saindo do meu ponto D, assim como esse cara de 2. Então, aqui, ó, eu vou colocar a torção, que é 3 kN, vezes a distância do braço de alavanca, que é 3,2 metros. Daqui eu vou ter
9,6 kN vezes metro, certo? Só que eu tenho que somar também esse 2 kN vezes metro, que é a mesma coisa de pegar esse daqui e jogar aqui, ó, no ponto da barra que eu tô calculando, porque ele também vai fazer um efeito de torçãozinho lá naquele ponto. Então, aqui eu tenho 9,6 mais 2 kN vezes metro. Aqui, então, vai somar os dois e vai dar 11,6 kN vezes metro de torção. Então, 11,6 kN vezes metro de torção. Então, vai fazer o somatório aqui e vai dar 11,6 kN vezes metro. Outro ponto é que esse 3,5 ele vai torcer a barra DE, só que vai provocar um momento fletor na barra que eu tô calculando agora, ó. Vejam que ele tá fazendo isso daqui, ó. Então, ele vai fazer um efeito, ó, pegando de cima para baixo aqui, ó, de 3,5 kN vezes metro. E aí a gente fecha os carregamentos que estão atuando nessa barra aqui, certo? E já pode fazer o cálculo. Então, eu vou começar aqui pelo cálculo em C2, certo? Então, olhando para esse lado aqui, se eu fizer o somatório de forças em Z, de baixo para cima agora o positivo igual a zero, eu vou ter o VB, o VC2, que é o ponto C2, a cortante aqui no ponto C2, menos 5,92 kN, que é essa reação de apoio, mais 3 kN, igual a zero. Então, olhando aqui, eu só tenho esse cara, esse e esse, certo? Somando os dois aqui, eu vou ter uma cortante de... Perdão, aqui vai ser positivo, ó. Cortante em C2, de baixo para cima. Cortante aqui, ó, do ponto da reação de apoio. Então, é mais. E esse cara aqui vai ser negativo. Então, aqui o somatório vai dar mais 2,92. Quando passar para o outro lado, eu vou ter menos 2,92 kN, certo? Que era o que a gente já tinha verificado olhando nessa barra aqui para o outro lado, né? Quando entrava essa carga aqui, VC, somava e dava o mesmo valor que a gente achou aqui. Então, tá correto. Em ambos os lados aqui vai dar certinho. Beleza. Outro ponto agora vai ser somatório de momento no ponto C2, horário agora positivo, igual a zero. Então, eu vou ter o próprio momento C2, que é esse cara aqui. Vai entrar mais 3,5 kN vezes metro, que é o momento que a gente achou aqui, influenciado pelo valor de 3 aqui, ó. Que mais? A gente vai ter esse somatório aqui agora, vezes a distânciazinha de 6 metros, porque é a distância daqui, ó. Então, ao invés de fazer esse multiplicar por 6 menos esse vezes 6, eu vou fazer aqui direto, ó. Nesse somatório vai sobrar 2,92. E ele vai girar no sentido anti-horário. Então, vai ser menos 2,92 kN, que é o somatório dessas duas forças, vezes a distância, que é a distância desse ponto aqui, ó, até o meu ponto C. Então, daqui até aqui, eu vou ter 6 metros. Agora, eu já posso igualar a zero e descobrir o cortante, ou o momento fletor nesse ponto. Então, MC2 vai ser igual a 14,02 kN vezes metro, aproximadamente. Ou seja, vai estar tracionando a fibra inferior. E por último, aqui no ponto C2, eu vou ter somatório de torção em C2. Tudo que tiver saindo na minha seção nesse sentido aqui, ó, vai ser considerado como positivo. Então, eu vou ter torção em C2, que é esse cara aqui, menos esse somatório que eu já fiz aqui, ó, 11,6 kN vezes metro.
igual a zero. Então, daqui eu vou tirar que a torção no ponto C2 é igual a 11,6 kN vezes metro. Pronto. Agora, vamos para o próximo aqui, que é o ponto D. Então, aqui em D1, eu vou ter um corte aqui, certo? Então, esse somatório aqui, a gente já tinha visto que dava quanto? 2,92. Então, eu vou ter o mesmo valor de cortante, ó. Então, cortante no ponto D1 é igual a cortante no ponto C2, que é igual a menos 2,92 kN. Beleza? Agora, o momento fletor. Eu vou ter apenas esse momento concentrado, não é isso? Então, somatório de momento no ponto D1, horário positivo, igual a zero, eu vou ter o MD1 entrando positivo, mais esse 3,5 kN vezes metro. Então, aqui eu vou ter que o momento em D1 vai ser igual a menos 3,5 kN vezes metro. Beleza? E o último vai ser a nossa torçãozinha, que acontece o quê? Que nada muda aqui desse ponto para esse, certo? Então, quando eu faço aqui meu corte e olho para lá, a torção em D1 aqui, que eu for achar, vai ser o mesmo valor que eu tinha achado para esse cara aqui. Então, eu posso já considerar direto aqui, ó, que a torção no ponto D1 vai ser igual também a 11,6 kN vezes metro. Então, pronto. Agora eu já vou jogar aqui no meu quadrozinho resumo. Vou ter em C2, cortante em C2 igual a menos 2,92 kN. Momento em C2 vai ser igual a positivo, 14,02 kN vezes metro. Isso aqui indica que está tracionando a fibra inferior no nosso cálculo. Torção em C2 vai ser igual a 11,6 kN vezes metro. E agora em D1 eu vou ter cortante em D1 igual a menos 2,92 kN. Momento em D1 igual a menos 3,5 kN vezes metro, ou seja, tracionando a fibra o quê? Superior. Então, aqui, tração na fibra superior. E por último aqui, a torção em D1, que deu a mesma coisa do ponto C2, 11,6 kN vezes metro. Pronto, vamos para a última etapa para finalizar os nossos esforços internos, né? Que é calcular o que? A nossa barra DE. Então, agora está mais fácil do que a gente imaginava, certo? Então, aqui, vamos para a última etapa da nosso esforço interno aqui nas barras, certo? Então, o que eu vou ter? Vou desenhar aqui a nossa barra. Aqui a gente vai fazer o cálculo da barra DE, olhando para esse lado aqui. Então, vou fazer um corte como se fosse aqui, ó, e olhar para essa barra, certo? Então, o corte está aqui. Então, os esforços internos: cortante, torção e momento fletor que a gente quer descobrir, certo? Então, nessa última etapa aqui, já identificamos os esforços internos, vamos identificar os pontos agora. Então, vou ter D2, o ponto E, certo? E aqui, ó, o 2 kN, ele vai estar provocando um momento fletor. Veja aí, vai estar fazendo esse esforçozinho aqui, ó. Então, eu preciso indicar aqui um momento fletor nessa extremidade, que é justamente esses 2 kN vezes metro. A gente vai ter também 3 kN aqui, certo?
e só, certo? Esses valores aqui a gente já considerou olhando para o outro lado. Então, quando a gente fizer o corte aqui e olhar para lá, só vamos ter esses dois esforços aqui, certo? Então, agora a gente já pode calcular. Mole, mole. Vou ter em D2. Então, eu vou ter somatório de forças em Z igual a 0. Vou ter VD2 menos 3 kN igual a 0. Então, a cortante aqui em D2 vai ser igual a 3 kN. Somatório de momento em D2, horário positivo igual a 0. Então, eu vou ter o MD2 mais 2 kN vezes metro, que é esse momento aqui, ó. E esse cara aqui também, ó, 3 kN vezes a distância aqui, que é 3,2. Pronto. Já posso calcular o meu momento fletor aqui, somando esses dois valores. Então, o momento em D2 vai ser igual a menos 11,6 kN vezes metro, aproximadamente. Ou seja, ele vai estar tracionando a fibra superior. Por fim, eu vou fazer somatório de torção em D2. Que tiver saindo nessa direção vai entrar positivo. Só que o que acontece? Só tenho a torção em D2, que então vai ser igual a 0. Beleza? E o último cálculo vai ser em E, que é como se fosse o corte aqui, olhando para lá. Então, vou ter torção, que vai ser 0, né? Torção em E vai ser igual a 0, que é o mesmo caso do ponto D. Cortante vai ser o mesmo valor do anterior, porque eu só vou ter essa carga de 3 kN. E o momento fletor, eu só vou ter agora esse 2 kN vezes metro. Então, aqui, quando eu fizer somatório de momento em E, horário positivo igual a 0, eu vou ter o próprio momento em E, que é esse cara aqui, ME, mais 2 kN vezes metro. Então, aqui o momento em E vai ser igual a menos 2 kN vezes metro. Ou seja, tracionando a fibra superior também. Pronto. Terminamos as nossas continhas de esforços internos. Então, vou colocar aqui, ó, o nosso resumo para a gente fazer o nosso diagrama de esforço interno, certo? Então, vamos fazer aqui, ó, a parte que já não cabe mais nesse trecho aqui. Então, vou colocar os valores aqui que a gente achou. Então, eu vou ter em D2, cortante em D2 igual a 3 kN, momento em D2 igual a menos 11,6 kN vezes metro, ou seja, tracionando a fibra superior, e torção em D2 igual a 0. Em E, eu vou ter os mesmos valores. Cortante em E igual a 3 kN. Momento em E agora vai mudar, vai ser igual a menos 2 kN vezes metro, ou seja, tracionando a fibra superior também. E por último, era a nossa torção em E, que era igual a 0, certo? Igual a gente tinha calculado aqui. Pronto, vamos para a próxima etapa e última, né? Que seria o nosso cálculo. O nosso cálculo não, a nossa representação dos diagramas de esforços internos, certo? Então, vou voltar agora numa terceira etapa com vocês para fazer o nosso cálculo, para desenhar o nosso diagrama de esforço interno.